essa palavra me faz entender algo interessante. A Bíblia é muito rica nas demonstrações de amor, de fidelidade, de conhecimento, de revelação. A palavra de Deus sempre foi rica em tudo. E todas as vezes que a gente olha textos conhecidos, reconhecidos e assim vai, sempre existe uma forma diferente de Deus falar conosco. E eu acho interessante que, meditando um pouco ontem, praticamente, eu pude entender melhor o que esse texto queria falar comigo e eu creio com toda a congregação que estamos aqui hoje. O título que eu dei para essa mensagem chama-se Escolha a Melhor Parte. Eu tenho falado isso e torno a dizer. A vida é feita por escolhas. Os resultados virão em detrimento à escolha que nós fizermos, sejam boas ou más. Ninguém é obrigado a fazer as coisas a não ser que esteja debaixo de uma escravidão ou que esteja debaixo da tutela de alguém, ou seja, debaixo do comando e da autoridade, seja ela boa, seja ela ruim. Aí, às vezes, sim, você pode correr o risco de fazer algo que você não deseja. Isso é normal. Mas, num contexto geral, a vida é feita por escolhas. Por exemplo, para estarmos aqui nos Estados Unidos, eu não sei se há algum caso aqui conosco, mas ninguém obrigou você a estar aqui. Nem a mim. Nós viemos porque queríamos. Fizemos uma escolha. Pegamos o avião e viemos. Então, veja bem, nós estamos diante de um quadro no mundo atual que as pessoas se movem pelas escolhas. E vendo o texto de Lucas, no capítulo 10, no verso 38 a 42, esse texto me chamou a atenção porque Jesus fala com duas pessoas que ele amava muito, que provavelmente seriam as irmãs de Lázaro, que é Marta e Maria. Mas Jesus vai para a casa delas e ali acontece algo extraordinário. Cotidiano, normal, mas extraordinário ao mesmo tempo. Porque havia uma necessidade de revelação naquele lugar. Quando eu digo revelação, queridos, eu não estou falando de sobrenatural, não estou falando de arrepios, não estou falando nada disso. Eu estou falando, havia uma necessidade de uma revelação da palavra de Deus, do momento em que Jesus estava ensinando algo naquele lugar. Então, eu convido vocês a me acompanharem no Evangelho de Lucas, capítulo 10, no verso 38 a 42, está escrito assim: Jesus e seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: Ó Senhor, não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. Mas apenas, Marta, apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Queridos, a sinopse que eu trago para vocês hoje, nesta noite, é a seguinte: esta visita de Jesus na casa de Marta e Maria estava no propósito de revelar alguns princípios que mudariam a história daquela casa. Ou seja, ali habitava uma família, e ali havia diversidade dentro da família. É comum, eu e você, que pertencemos a uma família, que temos família, nós temos filhos, temos esposa, marido, ou seja, temos uma família completa. Mesmo que alguns não tenham, mas a maioria tem ou vem de família. Amém? E nós sabemos que na família é constituída de pessoas de diferentes posições. Ou seja, às vezes é criado no mesmo temperamento do pai, no mesmo temperamento da mãe, mas os filhos muitas vezes têm a sua própria personalidade
e elas vão chegar a uma idade que elas vão fazer escolhas. E nessas escolhas, que elas ou nós fazemos um dia, ela vem derivada de princípios, de formações de opiniões dentro de nós mesmos. É nós que optamos a fazer isso, ou aquilo outro. E não é diferente nos dias de hoje vermos pessoas agindo de maneiras estranhas às vezes. Ou pessoas que às vezes estão num ambiente e não percebem o que está acontecendo. Por exemplo, eu não consigo entrar num local, e eu sei que nós já ouvimos isso aqui de algumas pessoas que também não conseguem, de ver certas situações, principalmente para essa geração de hoje, que eu não sei o que está acontecendo mais com elas, perderam a sensibilidade, perderam o gosto, perderam a estrutura, perderam os princípios, os bons costumes. É muito comum você entrar, às vezes, num restaurante e ver uma pessoa de idade em pé, procurando um lugar para sentar, enquanto, às vezes, você está sentado num local onde tem mais de 3, 4 cadeiras, e a pessoa, claro, não vai vir ela, mais 2 ou 3 pessoas sentar ali. E, às vezes, eu observo pessoas assim, que ficam ali comendo como se nada tivesse acontecendo. Ela está no mundo dela. Ela não quer saber o que está acontecendo em volta. Porém, veja bem, o texto nos fala de coisas interessantes. Para entendermos melhor essa proposta ou esse princípio que o Senhor quer nos ensinar, nós vamos precisar de eliminar pelo menos entre milhares. Eu botei 2 coisas importantes para a gente aprender nessa noite. Amém? Vocês estão comigo? A primeira coisa que eu vi aos olhos nus, sem precisar de revelação de nada. Ao ler o texto, você compreende. A primeira coisa que se vê aqui neste lugar é a ansiedade. Ansiedade destrói, corrói, enferruja a gente. Porque a ansiedade vai na contramão da fé. Vai contra os princípios que Deus estabeleceu, porque a Bíblia diz, lançando sobre ele toda o quê? A nossa ansiedade. Jesus sabia que nós teríamos essas ansiedades. Nós precisamos lançar fora todo tipo de ansiedade. E eu tenho lutado não só contra mim, porque às vezes você está num ambiente onde a ansiedade é pesada. Aí você tem que lutar contra a sua e de mais 300 que está em volta de você. É uma verdade. Às vezes você entra num ambiente, tem um monte de gente ansiosa, e se você não cuidar, você fica ansioso também. Porque o que a ansiedade produz? Cobrança. Faz com que você pense que você não tem responsabilidade, então você anda ansioso. E não tem nada a ver com responsabilidade. Ansiedade destrói. Está já provado pela ciência que a ansiedade gera enfermidades no coração. E aí, sabe o que acontece com a maioria das pessoas? As pessoas acham que a ansiedade não tem controle. Não, mas o que eu posso fazer? Eu estou sentindo. Você sabe o que é? É porque a ansiedade, a gente dá um valor tão grande para ela, a gente coloca ela no trono e tira a fé e a perspectiva de vida que Cristo nos tem dado, depositado nele, a gente tira ele daquele lugar e põe a nossa ansiedade. Por isso que eu digo para vocês, ansiedade está no pacote de pecado. É pecado. E aí eu fui pensando, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? Não é pecado que gera para a morte, entendam isso. Mas é pecado. A gente está errando, por quê? Porque Deus quer que a gente descanse nele. Mas como é esse descansar nele? É quando eu abro o meu coração e não vou ver o que eu estou vendo, mas vou crer no que eu não vi e nem estou vendo. Me entendem? Ou seja, eu estou vendo uma situação, mas essa situação eu não tenho controle dela. A ansiedade não resolve problemas. Atitudes vão resolver problemas, mas a ansiedade não.
E aonde é que eu preciso aprender a separar isso? Às vezes a minha motivação para produzir alguma coisa é a ansiedade. E aí ela se torna pecado. Agora, quando você age pela fé, quando você se motiva pela fé, a ansiedade foi embora. E aí você passa a andar conforme a palavra de Deus diz no nosso coração. O meu justo viverá pela fé. E como é difícil nós apossarmos disso, porque a nossa mente censura. Quando a gente pensa viver pela fé, a gente pensa que é viver na rede, tomando água de coco e esperando as coisas acontecer. Não é isso. Mas a Bíblia diz, tira a ansiedade e ande comigo, com Jesus. E Ele, sim, nos mostrará qual é a melhor parte de tudo isso. E quem era essa pessoa que andava tão ansiosa nesse texto aqui? Marta. Ela era a mulher que fazia tudo. Pensa numa mulher que se precisar trocar pneu, ela troca. O problema é que não tinha carro e nem pneu naquela época, mas se precisasse, ela já ia lá com a chave, levantava o macaco e fazia tudo. Mas olha que ponto que a ansiedade chega. Vamos lá no verso 40, parte A e 41. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. E aí o Senhor respondeu, Marta, mas você está agitada e preocupada com muitas coisas. Era para ela estar preocupada e agitada com muitas coisas, sim ou não? Não. Eu costumo dizer que a ansiedade causa cegueira, ignorância, distúrbio na mente, distúrbio na saúde patológica e mental. E aí vai. E é mesmo. A ansiedade não deixa você dormir. A gente fica ansioso. Quantas vezes eu já passei noites pensando, meu Deus, como vai ser? E Deus assim, como vai ser? Para mim tudo já é. O problema é que quanto mais perto de Deus a gente chega, mais a gente vai ouvindo a resposta e a ansiedade vai embora. Por isso que a ansiedade de Marta não era a melhor escolha. Poderíamos nós, se olharmos com os olhos naturais neste texto, dizer que Maria era preguiçosa, ela era da turma que só queria paz e amor. Mas não era. Ela já tinha um propósito no coração dela, quando ela viu Jesus, ela disse, eu vou preocupar com casa, não vou preocupar com nada disso, eu vou, é para onde ele está. Mas olha, o segundo ponto que eu achei muito interessante, além da ansiedade, havia outro problema no coração de Marta, descontentamento. E esse descontentamento, às vezes, faz parte da nossa vida, quando os resultados não são aqueles que nós esperamos. A gente fica descontente, a gente fica chateado. E nesse caso, Marta não fez nada diferente disso. Olha o que diz a parte B do versículo 40. Ó Senhor, não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Começou então o ministério da reclamação. E além da reclamação, Marta passa a ver um outro propósito. Falou assim, é o seguinte, já que eu estou tendo a oportunidade de falar para Jesus que se ele não está vendo a situação que a minha irmã está me deixando, então agora eu quero dar uma ordem para Jesus. Olha o que ela disse. Mande que ela venha me ajudar. Mande que ela venha me ajudar. Está vendo? Ela não vê Jesus, que eu estou aqui, ó, fazendo isso, fazendo aquilo outro, estou aqui preocupado em receber o Senhor na minha casa, e ela está aí nos teus pés. E ela está aí nos teus pés. Manda, Jesus, manda ela sair daí. Para mim seria até mesmo uma falta de classe para qualquer pessoa, não estou botando Jesus aqui não. Já pensou se eu viro para Maria e falo assim, Maria, vai lá ajudar a sua irmã, o que você está fazendo aqui? Isso talvez seria o que a gente faria. Ou então, peraí, deixa eu te ajudar, Marta. Deixa a Maria quieta aí, porque ela é assim mesmo, ela não gosta de ajudar, não gosta de fazer nada. E não é esse o propósito. Marta, além de descontenta, ou seja, descontentada com tudo, com a vida, porque isso faz parte do caráter e do temperamento dela,
chama a atenção de Jesus e cria uma ordenança equivocada. É isso que eu estou dizendo aqui. Às vezes a gente cria expectativas erradas. E a igreja de hoje, nós que estamos começando aqui, precisamos eliminar todo tipo de ansiedade e descontentamento. Senão, nós vamos reproduzir o quê? Mas essa é a tentativa do ser humano. Quando você, às vezes, menos pensa, você está sendo uma pessoa com atividades sem princípios. Não, vamos ter as nossas atividades sim, vamos preocupar com as coisas que Jesus preocuparia. Aquele momento não era o momento que Marta deveria preocupar em limpar a casa, em fazer comida, nada disso. Jesus foi para a casa dela, sim, mas não era a primeira vez. Mas Marta era aquele tipo de pessoa que sempre, Jesus está chegando, nós temos que fazer alguma coisa diferente. E Maria, tipo assim, Jesus está chegando, eu vou para o pé dele. Eu vou escolher o melhor lugar, a melhor cadeira, a melhor poltrona. Eu vou sentar aos pés de Jesus. E é isso que é o ponto que eu quero deixar nessa noite. Só precisamos de uma coisa: escolher a melhor parte. E aqui falo da vida de Maria, no verso 42 e depois no verso 39. Jesus responde para ela, mas apenas é necessário uma coisa, ou seja, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Viu, Marta? Se ponha no seu lugar, porque não é você falando, ou pedindo, ou mandando, que Maria vai sair desse lugar aqui, não. Ela escolheu o melhor lugar e jamais será tirado dela. Começou por aí. Jesus dá aquele sermão, né? E no verso 39 diz assim, Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Quem tem ouvidos preparados para aprender, sempre vai fazer a melhor escolha. Não importa o ambiente onde você estiver. Às vezes você pode entrar numa festa e as pessoas estão falando blá, 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 mas às vezes você encontra uma pessoa ali falando das coisas de Deus. E você esquece daquela festa, esquece até de quem está comemorando e senta perto daquela pessoa e ali vocês começam a dialogar e começam a se alegrar porque falam do mesmo Deus, do mesmo princípio, da mesma fé, da mesma ordem. E aí a alegria. E aí pode surgir outros assuntos, mas você está ali dentro. Agora, com o ímpio é assim, o ímpio está ansioso, o ímpio está buscando as coisas que concernem este mundo, o ímpio pensa que nunca vai morrer. Ele pensa que nunca vai morrer. Tem gente que fala assim, meu Deus, não deixa eu morrer agora não. Mesmo não crendo em Deus direito, mas ainda pede, meu Deus, não deixa eu morrer agora, ainda está tão boa a minha vida. Como se essa vida aqui fosse o melhor de Deus. Mas não é mesmo, meus irmãos. Se fosse Jesus, não teria vindo para cá. Ele veio para cá para abrir os nossos olhos e dizer assim, todos vocês vão morrer por causa do pecado, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que é isso? Não é só aqui não, é lá. Qual é a abundância que nós vamos ter aqui? Escolhendo a melhor parte, escolhendo ouvir a palavra de Deus, escolhendo ouvir os ensinamentos do Senhor, aprendendo com Ele, andando com Ele. Essa é a melhor parte. Depois nós vamos para os prêmios, para o galardão. Porque quando, queridos, eu tenho visto muito testemunhos, se é verdade ou não, não me interessa, mas eu digo uma verdade para vocês. Ninguém pode voltar, estar num lugar e voltar e falar assim, não me falam mais nada, eu estou triste de estar de volta aqui, eu estava nos braços de Jesus. Eu já vi experiências assim, de pessoas que ficaram tristes quando voltaram, falaram, isso aqui é um peso, isso é um pesadelo essa vida nossa. Quem está aos pés do Senhor agora, neste momento, pergunta, se a gente pudesse perguntar, né? Eu tenho certeza que eles falariam, olha, vale a pena servir o Senhor, vale a pena confiar nele, vale a pena nós que fomos justificados pela graça, vale a pena sim. Jesus fez a maior obra de todos os universos que possam existir. Ele nos deu o direito de vida eterna e tem nos chamado para viver uma vida semelhante a dele.
Por isso que o grande propósito de Deus é nos fazer semelhantes a Jesus. De pouco a pouco, quanto mais de Jesus você tiver, menos dessa terra você vai ter. É menos Marta e mais Maria. Estão entendendo? É menos Marta e mais Maria. Então eu concluo desse jeito, dizendo assim: quando somos dirigidos pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, não nos conformamos apenas em servir, como era o caso de Marta. E com certeza Maria escolheu a melhor parte, estar aos pés de Jesus, que significa reconhecer que só Ele tem as palavras de vida eterna.